Pessoal, bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. Hoje a gente vai, de fato, pegar uma prancha de madeira e daqui para frente trabalhá-la de muitas formas, tá bom? Esse módulo, ele é centrado nas operações de corte, cortar a madeira, tá bom? E quero passar um panorama geral, assim, como é que isso, que entendimento eu acho que nos ajuda na hora de cortar a madeira, como é que a gente faz isso com serrotes, que são a ferramenta por excelência manual para fazer isso, e como é que a tecnologia foi aprimorando ou complementando essa operação assim com o avanço de máquinas, né? Então a gente separou algumas coisas aqui, mas a ideia é olhar para esse processo de seccionar partes da madeira, né? A gente recebe, eu acho que quase todo marceneiro assim que trabalha nessa nossa tradição recebe uma prancha com um corte bruto, como essa aqui. E aí como é que a gente faz? Uma pilha, se você tiver escolha entre várias pranchas, né, que é o caso se você recebe de uma madeireira assim, e é menos o caso se você, por exemplo, você desmonta um guarda-roupa para fazer sei lá, uma banqueta. Você não tem muita escolha de prancha. Mas se você tiver a escolha de prancha, você vai seguir com um raciocínio mais ou menos desse tipo aqui, de alocar as peças que te interessam para o seu móvel, para a sua construção, na matéria-prima que você recebeu, né? Então isso seria o análogo ao plano de corte, que é mais o termo usual assim para quem trabalha com as chapas lá. Mas então o que a gente vai fazer? Primeiro você vai ver se a sua prancha tem algum defeito aparente ou um defeito entre aspas assim. Então normalmente com frequência aqui no topo começa uma trinca a se desenvolver e às vezes tem uma rachadura que vem aqui, ó. Então às vezes tem uma fragilidade nos topos que vem de trinca e rachadura. Com frequência a gente descarta essa extremidade da peça e às vezes tem nó ou um ataque de inseto, de fungo, coisa assim, que você também escolhe descartar. Às vezes a gente faz uma consideração da orientação da fibra dentro da peça, igual a gente estava falando nos outros módulos, né? Aqui, por exemplo, eu teria uma escolha de tirar uma peça com essa orientação mais tangencial aqui e nesse canto de cá mais oblíqua ou quase radial aqui na ponta. Então, várias vezes isso é uma escolha estética que tem um resultado visual na superfície pronta aqui e também funcional, né? Essas coisas aqui respondem de maneiras diferentes, como a gente já comentou. Mas o que acontece é o seguinte, depois de um plano de corte desse aqui, você precisa começar a separar essas fibras umas das outras, né? A partir de uma peça grande e criando os componentes que te interessam ali. Então o que é? Serrar. No fundo é isso, né? Essa operação milenar, assim, que eu acho que é o ancestral, né? Que é o que a gente identifica com a nossa profissão, em primeiro lugar. E aí o que a gente precisa? De algum material que seja cortante para a fibra da madeira ali, que corte, que rompa mesmo aquele monte de parede celular, né? Então, isso já é sabido por todos, né? Vai ter madeira que vai resistir bastante a esse corte, vai ter madeira que vai resistir menos, depende da espessura dessas paredes celulares e da dureza delas, da dureza do material como um todo. E também vai afetar muito a operação de corte, o sentido, a orientação da usinagem que você pretende fazer. Por quê? Porque o material não é homogêneo internamente, né? O nome é anisotrópico, ele não é igual em todas as direções, igual o plástico seria, igual o alumínio seria, né? Então, a noção chave que a gente vai desenvolver daqui para frente bastante é o seguinte, é que existe um corte nesse sentido comprido aqui, né? E uma operação que não é idêntica, a gente tem que se atentar a isso, a esse corte aqui assim, ó, né? Esse corte, ele predominantemente separa as fibras de madeira uma das outras, assim. Então tem um feixe de dutos de condução de seiva e a gente está predominantemente rompendo a ligação entre eles. A gente está meio que dividindo entre os canudos aqui, entre aspas, que tem essa ligação de lignina.
E quando a gente faz essa operação aqui, ó, é diferente, a gente está seccionando o dutozinho. A parede celular é o que a gente interrompe aqui, né? E para todas as operações da marcenaria, isso tem um efeito diferente, a gente já mencionou um pouco, e para cortar é bem importante também. Então, o que acontece? A tradição do trabalho em madeira maciça desenvolveu afiações diferentes ou serrotes especializados ou especialistas, se você quer fazer essa operação ou essa operação. E aí, claro, se você quiser fazer essa operação, que muitas vezes a gente faz, né? Ela não é nem um corte longitudinal, nem transversal, mas é alguma coisa oblíqua. Aí você está numa situação intermediária, né? Aí você pode usar qualquer um dos dois serrotes, pode fazer uma escolha entre eles, você vai experimentar e ver, e vai fazer sua escolha. Mas é uma situação intermediária, que não é exatamente o corte longitudinal, que a gente costuma chamar ripar a peça, meio que numa adaptação do termo em inglês, ou galgar, que é fazer esse corte aqui, tem outros nomes também, mas ou com frequência quando a gente faz esse corte na peça aqui, ó, a gente chama de desdobrar a peça, né, que seria abrir nesse sentido, é o corte lá da serraria, que aqui a gente tem dificuldade, é o corte mais desafiador, eu acho que a gente tem para fazer aqui na oficina, seria esse corte aqui, ó, ao longo da espessura da peça. Pelo simples fato de ter muito material aqui que você tem que cortar. É difícil você ter precisão e fazer um corte homogêneo, do início ao fim, nesse sentido. Mas isso aqui seria um corte de desdobro da peça, ou de abrir a peça nesse sentido. Aqui tem gente que chama também abrir a peça, ou ripar, ou galgar. Tem outros nomes também. No fundo é um corte no sentido comprido aqui, é um corte ao longo da peça, longitudinal. E esse corte aqui, que a gente muitas vezes chama topejar, porque é remover o topo, seccionar de forma transversal a esse sentido aqui, é um corte transversal às fibras, né? Então, o que é o serrote? É um arranjo de uma infinidade, né? É um arranjo retilíneo de muitos formões, de pequenas pontas agudas dessa aqui. Afiar um serrote é outro processo, não tem nada a ver com aquela afiação que a gente mostrou desse tipo de ferramenta, mas ele tem que resultar numa geometria mais ou menos análoga. Ela tem que concentrar muita pressão aqui na ponta, mesma ideia. Então, assim, pessoal, no serrote de corte longitudinal, grosso modo, isso aqui é um pouco uma simplificação, tá? Mas as pontas dos formões, ou cada dente de corte, estão orientados assim, ó. Tá bom? Eles vão nessa orientação da peça. E isso aqui é mais rápido para remover material. Da madeira funciona bem. Já no corte transversal, ao invés de orientar os dentes assim, a gente orienta os formões assim, ó. É uma sequência dessa, alternada. Então tem um formão que cria uma parede aqui, o próximo cria uma parede ali, ó. Sabe? E você pode usar o mesmo serrote para os dois cortes? Pode, você pode usar. Se eu pegar um serrote assim, ó, e passar na madeira aqui, ele vai cortar? Vai cortar. Se ele tiver afiado, vai cortar. Agora, o que vai acontecer? Ele vai tender a quebrar um pouco mais a fibra, assim, ó. Ó, é da tendência do serrote, mais do que se eu viesse com um formão assim, que ele tende a romper melhor as fibras, sabe? Então, por isso que esse aqui é um arranjo mais favorável para esse corte, ó, né? E retornando aqui, se eu colocar esse serrote aqui, ele vai cortar? Também vai cortar. Pode ter certeza que ele vai cortar. Mas ele provavelmente é mais lento, ele vai remover material de forma mais lenta, e existe uma tendência, se a madeira, principalmente se a madeira for mais dura, dessa orientação do serrote, querer seguir a fibra da madeira aqui, ó, entrar na fibra da madeira, ao invés de seguir uma linha que você queira, que provavelmente não vai estar alinhada com a fibra da madeira. Então, essa orientação dos gumes de corte ali do serrote, talvez, eu acho que essa é a experiência, essa é a tradição, né? Essa é a tecnologia. Ela é mais adequada para você seguir uma linha reta aqui e não seguir o veio da madeira, que não é a sua referência aqui nesse momento. Tá bom? Então, com base nisso aqui, ó, nesse arranjo, a gente, por exemplo, organiza esse entendimento aqui, ó, dos dois lados, as duas afiações que esse serrote tem, né? Esse aqui,
agora está ficando bem popular, bem comum aqui no Brasil também, é um serrote japonês, a tecnologia oriental lá, para serrar madeira. Você vê que aqui, ó, esse serrote eu uso há uns 10 anos, e uso bastante mesmo. Você vê que essa fiação aqui, ó, que tem os dentes maiores, e basicamente iguais um ao outro, né, salvo a trava. Né, cada dente tem a trava para um lado aqui, mas os dentes são afiados da mesma forma e orientados assim, ó, naquela analogia com o formão estaria aqui assim. Né? Então, esse lado aqui, ó, é uma fiação de corte longitudinal, e essa aqui você vê claramente que a fiação é alternada, é espelhada. Né? Ele tem uma ponta mais cortante para cá e outra para cá, uma para cá, outra para cá. Então, essa analogia aqui, ó, de ter um formão virado para lá, depois outro formão virado para cá. Tá bom? Então, essa aqui é uma fiação de corte transversal. Né? E o Ryoba, que é esse modelo do serrote japonês aqui, é super versátil, porque ele na mesma lâmina tem as duas afiações. Uma desvantagem, talvez, seja não ter esse reforço aqui, ó, de costas, né? Esse aqui é um serrote de costas, vai? Ele tem um reforço na lâmina que dá essa rigidez nele aqui. É confortável e preciso em alguns momentos, bem mais do que esse serrote que não tem costas aqui. Em compensação, esse serrote aqui, você pode atravessar a peça inteira aqui assim, ó, porque ele inteiro cabe no sulco que ele mesmo vai criando. E um serrote de costas é limitado, né, pela dimensão aqui que você tem antes do serrote chegar nas costas lá. Então aqui ele funciona, lógico, mas para seccionar uma coisa maior do que essa, as costas batem, né, no canal que está sendo criado. Mas então você vê, a gente já começa a olhar para esses serrotes aqui com o entendimento da construção deles, né? Esse aqui é um outro, esse aqui chama Dozuki, né? O nome japonês lá. Ele tem o dente ainda menorzinho, também naquele padrão alternado, então ele foi projetado para fazer o corte transversal à fibra, né? E ele tem o dente ainda menorzinho. Né? Essa medida a gente costuma medir aqui quantos dentezinhos desse aqui tem 1 polegada. É o TPI que chama, é dentes por polegada. E um serrote desse aqui de corte muito fino, assim, muito detalhado, às vezes tem até 20 ou mais, né? Tem 18, 20, 22 dentezinhos desse em 1 polegada. Para corte preciso. Eu posso usar esse serrote para um primeiro corte grosseiro? Também pode, ele também vai cortar. Só que ele vai ser mais lento e talvez você vai sacrificar uma afiação dessa num corte que ainda não precisa ser muito perfeito. Né? Por isso que a gente vai se equipando à medida que você se interessa e tem condições de fazer com serrotes especializados para cada tarefa. Então é vantajoso eu ter um serrote mais grosseiro para remover muito material e guardar o meu serrote de afiação mais perfeita para o corte final, onde eu vou remover pouco material só para cortar o encaixe. Né? Então você vê, os serrotes japoneses são essas combinações assim, da afiação longitudinal, afiação transversal, a lâmina maior ou menor com ou sem costas. Né? A lâmina maior também é vantajosa porque você consegue ter mais curso no movimento aqui. Normalmente você consegue cortar mais rápido e talvez de uma forma mais confortável. Mas muitas vezes a lâmina menor aqui é igualmente eficiente, igualmente boa para cortar os encaixes, que a gente não precisa de muito curso mesmo. De qualquer jeito é uma coisa diminuta que a gente está cortando. Tá bom? Então esses são os serrotes orientais que eu queria mostrar. Esse aqui, a diferença é que ele não tem trava. O que é trava? Que é um conceito super importante. Trava é o travar um serrote, é deformar esses dentes de corte aqui numa direção alternada, assim, para que o corte, o canal feito pelo corte, seja mais espesso do que a lâmina. Né? Normalmente, todo serrote é travado, ele é afiado e travado. Afiar é criar aquelas pontas agudas e travar é deformar as pontas para fora, assim. E se você pegar, isso aqui eu já fiz várias vezes, eu acho legal de fazer assim, ó. Você vê que todos esses serrotes aqui, a gente consegue medir o tamanho da trava dele aqui, ó. Por exemplo, esse cara aqui, ó,
Ó, a lâmina tem quase meio milímetro, ó, 0,49 milímetros, só a lâmina. Agora, se eu fizer a medida aqui onde está o dente, ó lá, 0,72. Então você vê que tem uns 2 décimos de milímetro a mais de cada lado do canal aqui. Para quê? Para que haja espaço para a lâmina. Esse lado aqui também tem trava, talvez tenha até mais. Ó. Não, esse aqui, ó lá, 0,62. Aqui na minha medida deu menos, ó. Talvez seja 0,68. Né? Mas claramente é mais do que a lâmina, ó, que é 0,50. Né? E todo serrote é assim. Esse aqui, você vê ó, que ele é uma lâmina mais fina, ó, 0,30 só, 0,28 milímetros na lâmina, e aqui onde ele tem a trava, ó, 0,46. Tá vendo? Então, se eu fizer um corte com esse serrote aqui, e depois tiver, por exemplo, que complementar com esse cara, esse tem dificuldade de entrar no canal que esse aqui criou. Né? E tem que ser assim mesmo, senão a lateral do disco, da serra aqui, do serrote, cria muito atrito com o canal que está sendo cortado, você não consegue usar. Que é o caso desse serrotinho aqui, ó. Essa aqui a lâmina também tem meio milímetro, né, 0,50, ó. E olha aqui ó, no lado da trava dele, olha lá, 0,50. Tá vendo? É um serrote que não tem trava, é um serrote especial que você não consegue fazer um corte desse tipo aqui porque a lâmina trava, ela tem muito atrito aqui do lado. Para que ele serve então? É um serrote de fazer corte rente assim, ó. Né? Porque o serrote que não tem trava, ele não estraga a superfície aqui, ó. Eu quero, por exemplo, dar o acabamento numa cavilha lá, ó. Eu posso passar o tanto que eu quiser aqui, ele a trava do dente não atinge a mesa. Ao passo que esse cara aqui, ó, enfim, aqui, ó. Aqui é a trava do serrote que está riscando a bancada. Então, esse aqui é um serrote mais especializado de fazer corte rente que não tem trava. Né? Que mais? Esses são basicamente essa tradição oriental assim dos serrotes. Na Europa, América do Norte, a tradição europeia, em que ela é diferente? Primeiro, que a afiação dos dentes é para frente, então são serrotes que cortam no movimento de empurrar. Né? Aqueles ali são serrotes que têm a afiaçãozinha para trás, eles cortam no movimento de puxar o serrote. Como ele corta na hora de puxar, a lâmina pode ser mais fina aqui, ó, que ela não tem o problema de entortar, de defletir assim, porque ela corta na hora que ela está sendo tracionada para trás aqui, ó. Né? Já o serrote oriental, digamos assim, ele normalmente tem que ter a lâmina mais grossa, porque ele corta quando ele está sendo pressionado contra a peça. E se ele tiver muito dessa flexibilidade aqui, você não consegue cortar. Então, muita gente vê uma vantagem desses serrotes aqui, é que pela afiação cortar na puxada, a lâmina pode ser mais fina. Se ela é mais fina, em tese, você teria que remover menos material, você faria isso com menos esforço. Né? Esses outros serrotes cortam com a afiação para frente, então, na verdade, você habitua seu corpo a trabalhar com um tipo de geometria e de ferramenta dessa aqui, e seu corpo aprende essa dança e memoriza a resposta para um tipo de ferramenta. Quem aprendeu a trabalhar com esses, geralmente está inclinado a dar preferência para esse aqui para o resto da vida, porque seu corpo já aprendeu, né? E vice-versa. Eu, logo no início da minha caminhada de marceneiro, eu já conheci esses serrotes aqui e gostei, então eu me habituei, eu treinei muito mais o meu corpo, a minha visão, a minha coordenação motora a responder a esses caras. Então a maioria do meu trabalho eu faço com esses. Né? E para mim resolve, para mim foi uma boa escolha, porque um bom serrote desse, eu acredito que ele é mais barato, mais acessível do que um bom serrote desse aqui. É a minha experiência, pelo menos. Você consegue se equipar com ferramentas muito boas, com investimento menor e se habituar a trabalhar com elas. Uma desvantagem que eu acho que é importante desse cara aqui é que pela construção disso aqui, pelo tamanho desses dentes e pela dureza desse metal, a gente não consegue reafiar isso na própria oficina. Né? No nosso contexto, essa lâmina é descartável, entre aspas. Você usa até não poder mais e substitui. Né? Você solta a lâmina do cabo aqui,
tem o cabo de novo para o próximo serrote, mas você compra uma lâmina nova dessa aqui, ó. Ops, aqui. Né, você poderia repor só a lâmina. Não tem como reafiar isso aqui à mão livre, né? Já esses serrotes aqui tem como, então a grande vantagem desse, sem dúvida. Você aprende a manejar, basicamente a ferramenta principal é essa aqui, ó. É uma limazinha triangular dessa, né? Aí é todo um conhecimento, uma bagagem, assim, você posiciona a fileira de dentes acima aqui, aí tem uma sequência, né, de regularizar os dentes, reestabelecer os dentes, depois vir afiando, né? E aí você tem que acertar essa angulação e essa angulação para cada um dos dentes, depois vira a lâmina e de novo. Tem um ângulo aqui e um ângulo aqui, ó. Você acerta esses dois e faz um trabalho metódico. No início é difícil, no início é um desafio, no início pode demorar, mas uma vez que você aprendeu, você usa isso aqui por gerações, essa é a verdade. Você pode estar trabalhando com o serrote do seu avô, do seu bisavô, e ele está perfeitamente afiado, pode ter um desempenho maravilhoso, impecável, assim, tão bom quanto um serrote desse aqui no dia que você tirou da embalagem pela primeira vez. Então essa é uma ferramenta que você pode herdar e reafiar e se aproximar dela e desse processo de mantê-la também. Tem toda uma beleza e uma razão para querer aprender isso aqui, que é o fato de você ser capaz de mantê-la num estado excelente na sua própria oficina, né? Ao passo que essa aqui, você vai deteriorar essa ferramenta e vai chegar uma hora que você vai ter que substituir. Essa hora demora, né? Esse serrote aqui, como eu estava falando para vocês, eu uso ele há mais de 10 anos e usei inclusive para cortar caibro e linha e ripa e tudo mais em casa ali. E ele perdeu um dente desse lado aqui, que não prejudica o desempenho dele em nada. Eu percebo que essa seção intermediária está um pouco menos afiada, de tanto usar, mas ele ainda me atende muito e muito bem, assim. Eu tenho confiança por, sei lá, pelo menos mais uns 5 anos. Então, para mim também faz sentido, né? Não é um descartável de vida curta, certamente não é. Então, pessoal, você vê, o serrote de tradição ocidental, né? Também tem uma afiação menor para corte mais delicado, tem a questão das presença ou ausência das costas aqui. Então, eu queria começar agora a testar um pouco desses serrotes aqui e comentar um pouco sobre a técnica, como é que eu aprendi a usar essas coisas, como é que é uma caminhada de ganhar confiança, habilidade e passar a olhar para isso aqui na sua rotina, né? Eu acho que para uma marceneira, para um marceneiro, a habilidade com serrote, alguma familiaridade e uma segurança são obrigatórias, assim, eu acho que não é nem desejável, ainda que eu uso máquina direto ao longo do meu dia, mas eu acho que é parte central da minha formação entender como isso aqui funciona e sacar um desse aqui da prateleira ali, sempre que eu perceber que ele é mais rápido, mais preciso, mais seguro e mais prático do que outros recursos. E isso ocorre com frequência, você vai ver. Mais ou menos o lugar que essas plâminas têm no meu trabalho também, que é várias vezes complementar o que eu faço com as máquinas, não substituir. Você poderia trabalhar só com isso. Não é o meu caso, tenho respeito e admiração por algumas pessoas que fazem. Acho que exige de você um grau de habilidade e uma presença serena na oficina e uma relação com o trabalho que eu nem tenho, mas mesmo tendo muitos outros recursos, isso aqui para mim é chave central para a eficiência e para a dinâmica do trabalho que eu faço, sem nem dizer que isso aqui é portátil, né? Várias vezes você está lá longe, você está longe da sua oficina e você precisa de uma solução pequena e precisa ali, e não tem nada que vá ser tão versátil e portátil como esse tipo de coisa. Então, acho que é central na nossa formação. Como é que você aprende a usar um serrote? Da mesma forma que a gente aprende qualquer habilidade, que é do corpo, né? Assim, que é das mãos, que é o quê? Praticando e treinando, vem com o tempo. Para mim, eu comparo isso muito com caligrafia, assim, eu estou vendo a minha filha aprender a escrever, e para ela escrever a letra A não é fácil, não é que é fácil para todo mundo.
se tornou fácil para a gente, para uma criança maior, porque ela fez um monte de caligrafia. Alguém mostrou para ela como segurar no lápis, como firmar o papel, como seguir um traçado. Ela entendeu isso primeiro e, importante, ela repetiu um monte, repetiu, e gradativamente foi ficando fácil. O que no início era uma dança de coordenação assim desafiadora, vai chegar uma hora que ela vai fazer um A, ela não vai nem se dar mais conta de tudo que está envolvido naquela coordenação motora do corpo e da ponta do dedo para executar aquela tarefa. E ela vai só fazer. E ela vai ter um alfabeto inteiro e vai combinar aquilo sem se dar conta da bagagem que ela tem de habilidade na ponta da mão dela e dessa coordenação entre ver, encontrar um desvio, encontrar um problema e corrigir e atuar, perceber e atuar inteiro. Ela cria uma coordenação entre perceber e responder que ela nem dá conta do que que ela nem percebe, mas é isso que tem que acontecer. Tá bom? Então aqui, ó, vou pegar um cara desse aqui, por exemplo, e o que é um dos treinos, né, do serrote? Claro que esse aqui não é o único, mas uma das coisas que eu quero ser capaz de fazer com o serrote é cortar, aqui é um corte transversal, preciso em uma linha, né? É um que eu queria comentar aqui com vocês. Qual que é a minha técnica para isso? Então, você vê, eu mais ou menos preparei um exercício aqui, ó. Eu fiz um monte de marcações em cima, depois eu projetei com esses quadrozinhos a marcação na face de trás e na face da frente, para me orientar. E eu criei meu exercício aqui, ó. A primeira coisa para qualquer ferramenta é a empunhadura, né? Esse tipo de cabo, acho que ele permite várias empunhaduras, uma muito útil é essa com 2 mãos, mas esse início, que é de uma coisa mais precisa, eu acho que ou é uma empunhadura assim, ó, para frente, ou tem gente que diz até esse dedo indicador para frente. Você vê que ela acaba aproximando um pouco, nesse momento, aquela empunhadura do serrote ocidental aqui, né? Eu não tenho um bom serrote desse tipo aqui, mas ele tem esse tipo de punho e a gente segura ele até com o indicador para frente aqui, assim, ó. Então você vê que na hora de fazer um corte muito preciso, eu acho que intuitivamente eu também procuro isso aqui, mesmo tendo esse outro cabo desse outro tipo. E aí o que eu vou tentar fazer aqui, ó? Eu vou primeiro me guiar por essa face aqui. Primeiro eu quero estabelecer um corte rente a essa linha aqui de cima, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou bem devagarzinho aqui iniciar o corte, ó. Bem devagarzinho inicio o corte ali, né? Agora lentamente eu vou descer essa mão do punho aqui, ó, sem jamais perder aquela referência. Tá? O início do corte é a minha referência para eu seguir. E eu vou sempre aumentar o tanto de referência que eu tenho para o serrote. Nesse momento aqui, ó, o serrote não tem ainda essa referência de um esquadro e também não tem essa aqui, ó, né? Mas ele já está estacionado. Daquele lugar ali ele já não sai mais, ó, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ir descendo a mão aqui, bem devagarzinho aqui, ó. Ó. Pronto, até que eu encontrei esse plano de cima inteiro aqui, ó, né? Agora, com essa referência aqui, ó, você vê, mesmo que eu variar bastante a posição da minha mão, ele já tem um guia para não perder mais esse esquadro aqui de cima, ó. Já começa a ser difícil eu cortar fora dessa posição aqui no plano de cima, tá? Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lentamente, sem nunca tirar o serrote do canal que eu comecei a criar ali, ó. Agora, eu vou lentamente baixar a minha mão e agora atentar para a linha aqui de trás, que está na face da peça aqui, ó. Ó, aqui eu cheguei no final do meu exercício, né? Então, primeiro eu atentei para o plano de cima, depois eu pude diminuir a tensão aqui em cima e colocar toda a minha atenção na face da peça aqui, né? E se eu tiver acertado a linha atrás e a minha marcação estiver certa, por consequência eu vou acertar a outra linha dali também, né? Então, essas duas linhas nas faces aqui, elas são redundantes, né? Na hora do exercício, eu acho que é ótimo marcar.
à medida que você tem confiança e você acerta a linha de cima e acerta essa face de cá, você pode ter certeza que você vai ter acertado a face de trás também. Eu muitas vezes ainda marco para me dar essa segurança também, mas geometricamente, né? Se essas duas faces aqui são paralelas, da frente e de trás, e eu acertei essa aqui, eu vou ter acertado aquela lá também. Tá? Então esse aqui é um exercício, ó, que você tem que repetir, não é uma vez, nem duas, nem três. Você tem que repetir dezenas e dezenas de vezes. Ó. Acertar o plano aqui em cima, que consiste em desenvolver essa precisão aqui, e depois ir seguindo o seu plano para baixo, e acertando a linha, que consiste em desenvolver essa precisão e essa segurança aqui no seu braço. Ó. Quanto maior o curso do serrote aqui, ó, mais madeira você corta em cada translação da ferramenta. Tá? O que mais? O que dá para ver? Esse serrote aqui, ó, ele deixa uma qualidade de corte melhor na entrada aqui. Você vê mais perfeito aqui. Ó, aqui nesse segundo corte eu desviei um pouco lá embaixo, tá vendo? Na verdade tem um pequeníssimo desvio que começa aqui em cima e ele prossegue até lá embaixo. Né? Então esse é o exercício, você tem que repetir para ir ganhando segurança e precisão aqui. Você vê que do lado de cá, ó, porque esse é um serrote que corta na puxada aqui, ó, do lado de cá tem um pouquinho de rebarba. É a rebarba que esse serrote gera. Né? E todo serrote vai gerar um pouco disso. O serrote japonês vai gerar isso aqui na face que eu vejo, e o outro serrote ele vai gerar nessa face de cá. Ó. Ó, você vê que esse corte ele deixa a rebarba lá atrás e aqui na fase que eu estou olhando ele é mais perfeito. Né? Tá bom? Vou pegar um outro serrote aqui. Ó. Vou pegar agora esse aqui que tem... Eu acho que é o serrote de lâmina mais larga que eu tenho. Dá para fazer um corte preciso com ele? Claro que dá para fazer, só que o acabamento eu não espero que seja tão perfeito e tão limpo como foi nos outros, né? Né? E o que fica bem evidente aqui, vamos tentar mostrar na câmera, é como a largura da lâmina, né, do serrote ali, resulta em um corte aqui muito maior. Ó. Né? Você vê que aqui eu tenho que tirar um monte, olha o tanto de material que sai aqui, ó, a largura desse corte, comparado com esse aqui, que tem a lâmina tão fininha. Então aqui você está removendo muito pouco material. Acho que um dos segredos de um corte preciso e fácil desse, né, que seria um corte de encaixe esse aqui, né? São cortes pequenos. Aqui eu não exijo que o serrote seja tão rápido, embora um serrote afiado corte isso aqui muito rápido, mas aqui se trata mais de precisão. Né? Então, o que eu acho que é a caminhada? Eu acho que é comprar pelo menos um bom serrote, um serrote decente. Precisa ser um serrote primoroso, o melhor que existe? Eu não acho. Eu não tenho nenhum serrote que eu acho que é primoroso desse. Quer dizer, um serrote ocidental comparável a esse aqui é uma ferramenta, um serrote de qualidade excelente de 300, 350, 400 dólares americanos. Então, ele tranquilamente ele chega ou passa de R$2.000, assim, é muito caro. Eu não comprar, eu sou um profissional e não trabalho com esse tipo de serrote, e eu não acho que é necessário para a prática do ofício, assim, muito embora seja uma ferramenta primorosa. Né? Esse aqui é um serrote, eu acho que de no mercado brasileiro de R$200, coisa assim, ou seja, custa 1/10 de um serrote primoroso de outra tradição, e eu tenho segurança para dizer que ele faz um corte excelente, assim. Então, qual é a caminhada, eu acho? É comprar um ou dois serrotes, bons serrotes decentes, e muito disso aqui, ó, muito de treinar, escolher, pegar um pouco de madeira de descarte, fazer uma referência bem marcada, encontrar algum tipo de
bancada ou moça que estabilize a peça, né? Se eu tiver que segurar a peça com uma mão e cortar com a outra, não digo que não dê para fazer, mas você vê que a minha condição de ser exato aqui já está muito comprometida, né? Então, esse tipo de corte pequeno, assim, ele é sempre feito nas moças, ou algum outro dispositivo de fixar a peça. Tem outras soluções bem mais simples do que essa moça de parafuso, tem uma cunha vertical que você apoia a peça aqui, mas o fato é, a peça tem que estar firme, estável, para você ter as mãos e a sua postura preocupada só em conduzir a ferramenta, né? Então, para esse tipo de corte pequeno, esse aqui é um bom exercício. Tem muita gente que treina e pratica e integra no seu trabalho cortes maiores também feitos com serrote. Então, esse tipo de corte longitudinal, de abrir a peça, eu não faço aqui, mas muita gente faz. Várias vezes para isso, ao invés de usar uma bancada e uma fixação desse tipo, é um cavalete que é mais ou menos adequado para você segurar a peça com o joelho e vir abrindo aqui assim, ó. Né? Também funciona, é uma prática super bonita, super interessante, prática versátil, segura, silenciosa e barata, né? Se você incorporar essas coisas, principalmente se você trabalha pelo gosto, pelo hobby, se você não depende necessariamente de velocidade, de produtividade em termos de rapidez de corte. Ainda mais que isso aqui é uma alternativa que você deveria, eu acho, considerar seriamente de incorporar na sua prática da marcenaria. Tá bom? Então, tanto para o corte longitudinal, para esse tipo de corte transversal, é com o tempo que uma habilidade vai te ocorrer, vai te permitir contar com isso. Na verdade, eu vou escolher essa ferramenta aqui se eu acreditar que ela vai resolver a minha situação, ao invés de estragar a minha peça. Então, você precisa criar esses momentos de exercício. Esse que eu acho que é a noção, assim. A gente tem que praticar, tem que fazer tipo um caderno de caligrafia. Pega de manhã e faz 50 cortes desse, aí daqui a 2, 3 dias faz mais 50, daqui a 2, 3 dias faz mais 50. Você vai ver que não demora muito para você ganhar uma coordenação bem precisa e bem consistente assim, do que está acontecendo. O que acontece com o nosso corpo é que a gente tem grau de liberdade em excesso. Né? A mesma coisa no tênis de mesa, ou no esporte, ou na música. Você tem que muitas vezes restringir o seu movimento a só aquilo que é necessário ali para você ter rapidez e precisão, né? Então um treino muscular de coordenação do seu corpo inteiro, assim, que vem com a repetição, tá bom? Então isso aqui eu sempre encorajo o pessoal a fazer, é uma delícia e é a caminhada para o serrote ser tá num recurso seu na sua rotina para fazer uma marcenaria que é eficiente e prazerosa para quem pratica também. Para a gente treinar, seguir uma referência, eu acho que uma peça torneada dessa aqui é interessante. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma marcação equidistante do topo aqui, ó, com o meu graminho, né? Isso aqui se parece com a gente ajustar o comprimento das pernas da cadeira, uma vez que a cadeira fica pronta. Né? Quase nunca a cadeira tem as pernas no comprimento perfeito, assim, né? Não uma cadeira artesanal. A gente quase sempre faz um ajuste pequeno no comprimento delas ao fim. Então, assim, essa marca aqui está paralela e olha como isso aqui é um exercício interessante aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou começar a me guiar por essa referência aqui, ó. Coloco o meu serrote ali. Aí agora o tempo todo eu tenho que ir acompanhando a linha. Ó, cada vez mais eu desço a minha mão aqui e vou acompanhando aquela linha do graminho ali, ó. Vou girar a peça na amostra para expor mais a minha referência, ó. Aqui onde o serrote já cortou, ó, ele não sai mais de lado ali, tá preso. Então eu vou recomeçar de onde eu tinha o corte, ó. Ó. Sem perder o que eu já tinha de referência, eu avanço um pouco mais na circunferência. Aí agora o que começa a acontecer? Cada vez mais o serrote tem um guia para ele ali, ó. O próprio corte dele é o guia.
né? E você vê que agora, mesmo que eu queira tirar ele do lugar, aqui ele já não, ele resiste, ó. Ele se deforma em cima e a lâmina quase não mexe ali embaixo, né? Então, quanto mais referência, mais certeiro o corte daqui para frente. Então, o que acontece? Se eu tiver que ajustar a inclinação do meu serrote, eu tenho que fazer bem no início. Tem que fazer nesse primeiro momento aqui, é o crucial, ó. Depois que o serrote já entrou na madeira, ele não aceita mais. Então a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Ó. O que mais? O que dá para ver aqui que também é interessante, ó, você vê no reflexo do serrote, se esse serrote tivesse mais espelhado assim, mais polido, dava para ver até mais. Mas você consegue ver ali, ó, se o espelhamento dessa ponta na lâmina, se ele tá, ó, se eu tô no ângulo que eu quero ou não tô, ó. Você vê naquele reflexo lá. Ó, opa, aqui tá baixo demais, aqui eu errei pro outro lado, e aqui se o espelho parece uma projeção da peça, então é porque eu tô cortando perpendicular, né? Então, ó, agora eu encontrei minha referência aqui no início de novo. Agora, olha só, a sequência aqui é muito fácil, porque já tem tanta referência em volta do corte, que o serrote ele busca, é a ação dele natural, ele vai buscar aquele corte que já foi iniciado lá. Né? Então você vê, eu não comecei o corte e fui até o final. Né? Eu deixei a serra entrar só um pouquinho aqui assim, ó, e fui fazendo um corte de referência nele inteiro. Né? Aí depois que a referência estava iniciada em cada lateral, aí sim, aí eu posso seguir com relativa tranquilidade, porque o serrote já tem isso aqui, ó, de guia para ele, aqui também já tem de guia para ele, e quando eu chego aqui na metade, isso aqui tudo é uma guia. Ó. Então a tendência é ele procurar a linha certa. Tá bom? O mesmo exercício eu acho que a gente pode fazer numa outra geometria, tipo, essa aqui é uma geometriazinha quadrada, né? Nessa peça aqui, pessoal, ao invés de marcar com o graminho, eu vou fazer também uma marcação equidistante dessa ponta aqui, mas eu vou fazer com uma faquinha de marcação e o meu esquadro aqui, ó. Então, ó, inicia um corte, né? Agora eu quero transferir essa marca para outra face aqui, ó. Né? Como é que a gente costuma fazer? A gente eu corro o meu marcador aqui, ó, até que ele cai no início do corte ali, ó. Toque, eu sinto ele cair. Aí eu deixo ele paradinho ali, encosto o esquadro, ó, e puxo. Não fico tentando encontrar, sabe? Ó, vou fazer nessa outra face, ó, deixo a faca, ó, que eu não cheguei bem na ponta, peraí. Mas para retornar aqui, ó, como é que eu faço? Eu coloco a ponta na marcação e encosto o esquadro nela. Ó, faltou marcar aqui essa ponta. Ó. Deixa eu ver ali. Tá, aqui, a faquinha caiu. Ó. Marco aqui. E se essa peça tiver esquadrejada direitinho, estou conseguindo aqui, ó. Se ela tiver esquadrejada certinho, essas linhas aqui se encontram ao fim, né? Aqui nem é o mais importante, mas essa aqui é a noção, ó. O que eu vou fazer? Antes de vir com o serrote aqui, eu vou criar esse tipo de superfície aqui, ó. Marquei com a faca, eu pego um formão grande, qualquer formão serve. Ó, o bom do grande é que ele corta de uma vez só. Ó, aqui. Ó, eu vou iniciar o corte com a faca. Tá vendo? E aí com um formão desse aqui eu vou fazer esse alívio. Ó. Tá vendo? Então o que eu estou criando? Estou criando a referência onde o serrote vai entrar aqui. Certo? Essa face aqui faltou. No início aqui, o corte da faca não está profundo bastante. Ó, mas é o bastante para ter o corte iniciado ali. Né? Aí como é que eu vou seguir agora? Eu vou colocar aqui na moça, colocar um calço desse aqui, ó, que me ajuda a apertar a peça, posicioná-la. E aí vou seguir do mesmo jeito, ó, vou usar aquele sulco que eu fiz para ser a referência do serrote.
Ó, e aí o que eu quero primeiro? Ó? Primeiro eu vou me atentar a esse esquadro aqui, só esse. Né? Eu quero cortar exatamente em 90 graus aqui. Então o que eu vou fazer? A partir do meu início ali, eu nunca mais vou tirar o serrote do início do corte lá. A partir daquele, ó, eu vou lentamente baixar minha mão direita, ó, até o serrote coincidir com o início daquele corte ali que eu tinha marcado. Né? Então você vê, aqui, ó, daqui o serrote não escapa mais, aqui eu estou bem tranquilo. Então o que eu posso fazer? Virar a peça aqui agora, ou trabalhar na vertical, tanto faz. Nesse nosso caso aqui, ó, eu posso só repetir aquele processo. Ó. Posso colocar aqui e posso com a peça no mesmo lugar, se eu quiser, só vir abaixando aqui, ó. Ó, aquela mesma coisa vai acontecer numa face mais vertical aqui, ó. Né? E agora faltou uma ainda para eu estabelecer essa mesma referência. Que é qual? Que é essa aqui, ó. Não. Pronto, agora, na verdade, já tem um caminho de menor resistência para o serrote seguir. Ó. Nessa hora, um serrote de curso mais comprido aqui me ajuda, ó. Ele é um pouco mais produtivo. O som é um indício de que as últimas fibras vão ser cortadas agora. Ó. O som muda, né? Ó. Tá vendo? Então o que eu sei? Que eu segui a linha do esquadro nas 4 faces aqui. Então essas 4 linhas se encontram lá no meio. Né? O que a gente consegue ver também é quanto desse corte aqui foi feito pelo serrote, quanto foi feito pela faca. Né? Aqui a faca não penetrou tão fundo assim, mas bem o início aqui a gente consegue, várias vezes a gente consegue ver, aqui dá para ver um pouquinho, ó, que tem é muito pequeno, mas a faca deixa um certo padrão de corte aqui no início que é diferente do serrote, e você sabe que essa é a sua referência. Então, se tivesse ficado algum excesso aqui, ó, eu poderia removê-lo agora aqui assim. Ó. Se tivesse ficado alguma coisa, o que ficou é muito pouco. Né? Dá para ver um pouco da marca do serrote aqui, mas talvez tivesse um pouco de textura de serra aqui, ó, que estaria mais alta do que a marcazinha que a faca deixou aqui no canto. E o que me interessa é esse perímetro que eu risquei com a faca aqui. Tá bom? Mas às vezes, se tiver um excesso aqui, você vem agora e apara esse excesso com algum formão. Aqui, ó. Seria um trabalho mais ou menos assim. Estou indo até a saída lá, normalmente a gente não vai com formão até a saída da peça, porque pode ter uma fibra para cima aqui que eu vou quebrar, né, com formão. Mas como eu me certifiquei que eu cortei tudo isso com a faca lá no início, ó, eu sei que tem uma altura aqui que é segura, ó, que o formão não vai sair de lá quebrando, que já foi cortada lá no início. Tá vendo? Então, assim, essa é uma forma de fazer um corte bem preciso de topo com a ferramenta manual. Você risca com alguma ferramenta de corte, a gente usou tanto um graminho de roda com o cortador bem afiado, quanto um conjunto desse aqui, ó, esquadro e faca. Né? E aí eu tracei qual era a posição do corte que eu queria nas 4 faces, iniciei aquele corte fazendo um alívio com formão, e aí eu criei uma canaleta desse formato, assim, ó, um corte de faca e um corte de formão. E aqui, nessa pequeníssima face, eu vou encostar os dentes do meu serrote. Né? Então a gente cria as referências para depois vir com essa ferramenta e fazer uma operação bem precisa. Tá? Vou fazer só mais uma vez aqui, ó. Como é que isso aconteceria num topo como esse aqui? Vai dar na mesma. Aqui dá até para enxergar um pouquinho mais, ó, a diferença entre o corte do serrote e o corte que a faca faz no início. Você vê que tem uma bordazinha bem pequena aqui, ó. Isso aqui foi o que o graminho cortou no início. Depois eu vim com o serrote, depois ainda limpei um pequeno excesso que tinha aqui com o formão. Tá? Então seria assim, ó. Quisesse topejar essa madeira com o serrote, né? Ó. 1, 2.
1, 2, 3, 4. Aqui. Eu posso, se eu quiser reforçar essa linha aqui com o próprio formão, eu posso, né? Não posso afundar demais, mas uma batida de leve assim eu posso fazer, ó. Que aí ele cria um ponto de entrada para o serrote que não tem muito como errar. Né? Aqui em cima eu posso fazer também, não faz muita falta mais. Mas, ó, seria assim, depois peça na amorça. Ó. Ó, daqui é mais claro de ver, ó, tá vendo? O que o graminho cortou aqui no início, ó, tá aqui. E logo um pouquinho acima do corte do graminho foi o corte do serrote. Né? Então aqui eu poderia, ó, fazer essa operação aqui. Ó. Isso aqui também dá para fazer com a plana, né? Ó, até chegar onde estava a linha ali, tá vendo? A linha do graminho que a gente marcou em primeiro lugar. Deixa eu virar para ficar mais fácil aqui. Não. Ó, o formão de lado, né? Ó. Por isso que esse formão largo aqui nessa hora é bom, porque ele corta de lado, ó. Ó. É extremamente cortante aqui. Tá vendo? Esse é um corte de topo. Tá bom? Que a gente faz com precisão, porque a gente marcou com essa dupla aqui, ó. Né? Esquadro e faca ou graminho.